Bom dia. Bom dia a todos. Registro a presença do conselheiro decano Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Josué Filho, conselheiro Mário de Melo, conselheiro convocado Mário Filho, auditores Alípio Filho e Luiz Henrique, do procurador-geral João Barroso, do procurador oficiante no processo das contas do prefeito do município, Dr. Carlos Alberto de Almeida, a presença do Dr. Mistil, das taquígrafas, dos funcionários, advogados, todos presentes, meu cordial bom dia. Declaro aberto a segunda sessão especial de 12 de dezembro de 2018, a qual objetiva a apreciação do processo 11.571/2018, que trata da prestação de contas do senhor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito municipal de Manaus, referente ao exercício de 2017, sob a relatoria do conselheiro Mário de Melo. De início, passo a palavra ao relator para o relatório. Conselheiro Mário de Melo. Bom dia a todos. Senhor presidente, com autorização de Vossa Excelência, eu não vou ler o relatório, visto que já foi distribuído. E vou fazer um breve resumo da apresentação. Irei me ater mais ao voto. Excelentíssima senhora conselheira presidente, senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador-geral de Contas. É da jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas apreciar as contas prestadas anualmente pelo prefeito do município de Manaus. A análise contida nesse relatório técnico tem como escopo a verificação da execução dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, cumprimento do previsto no plano plurianual, correspondente ao quadriênio 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e elaboração do relatório analítico, de modo a apreciar de maneira global o desempenho das ações de governo municipal em seus aspectos orçamentários, financeiros, patrimonial e fiscal, a fim de emitir o parecer prévio que subsidiará o julgamento a ser feito pela Câmara Municipal de Manaus. Em cumprimento ao disposto no artigo 20, inciso 1º da Lei Complementar número 6, de 22 de janeiro de 91, foi encaminhada essa Corte de Contas, obedecendo o prazo legal, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2017, do prefeito de Manaus, senhor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, na função de agente político, o qual originou o processo eletrônico número 11.571/2018. Conforme determinado no artigo 59 da Lei Complementar número 101 de 2000, o artigo 127 da Constituição Estadual compete também ao Tribunal de Contas do Estado auxiliar o Legislativo na fiscalização da gestão fiscal das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo e Legislativo. Realizada pelo Corpo Técnico do Tribunal de Contas, a análise das contas do prefeito é efetuada com base no balanço geral do município e nos demonstrativos contábeis elaborados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Cabe referir como dispensável que tanto a prestação de contas quanto o resultado das análises, bem como o poder prévio, seja disponibilizado para o conhecimento da sociedade, cumprindo o que determina o artigo 49 da Lei Complementar número 101 de 2000 e a Lei número 12.527 de 2011, que regula o acesso a informações previstas pelo inciso 33 do artigo 5º, inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 37 e parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Importante ressaltar ainda que o parecer prévio emitido por esse tribunal não prejudica o exame dos atos e fatos administrativos de responsabilidade dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Municipal. Cumpre, assim, o Tribunal de Contas, uma das suas mais relevantes missões institucionais,
atribuída pelo artigo 31, parágrafo 1º da Constituição da República, do artigo 127, caput da Constituição Estadual, do artigo 18, inciso 1º da Lei Complementar número 6, de 1991. O artigo 1º, inciso 1º, com o artigo 29 da Lei 2.423, de 96. Nessa esteira, decidiu esse plenário a digna missão de me designar para atuar como conselheiro relator, como vista a emissão de parecer prévio a ser apreciado por esse egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Contas, assessorado pela Comissão de Exame de Contas Gerais do Prefeito de Manaus, COPREF, cujos trabalhos foram essenciais na elaboração deste relatório, dando ênfase à competência, ao profissionalismo, à dedicação e ao compromisso ao qual dirige especial agradecimento extensivo ao excelentíssimo senhor conselheiros, auditores, procuradores de contas e demais servidores que, direta ou indiretamente, contribuíram para a conclusão do trabalho aqui apresentado. Portanto, senhores, sinto-me honrado com a incumbência a mim delegada pelo egrégio Tribunal Pleno, a oportunidade em que apresento resumo sobre as contas analisadas, a fim de que seja apreciada por essa Corte de Contas e, posteriormente, julgada pela Câmara Municipal de Manaus. Senhor presidente, feito esse breve resumo na apresentação, eu gostaria de me ater ao voto. Primeiro, o Ministério Público. Por favor. Passo a palavra ao Ministério Público de Contas para o parecer. Processo 11.571, 2018, prestação de contas do Prefeito de Manaus, exercício e análise 2017. Esse é o parecer 6146 de 2018, Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas. A ementa já aponta para o fim da conclusão do parecer, né? Prestação de contas do Prefeito de Manaus, exercício 2017, pela aprovação do parecer prévio, com recomendações. Tratam os autos de prestação de contas do chefe do Executivo do município de Manaus, exercício 2017, Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto. A natureza pública dessa manifestação remete à explicação que a presente análise enfoca a atuação do chefe do Executivo enquanto maestro da gestão municipal, sem descer a pormenores das unidades da administração direta e indireta, que serão vistas em processos próprios. Manaus, no Amazonas, pode, mutatis mutandis, ser comparada a Esparta na Lacedemônia, ou a Singapura da Península Malaia contemporânea, cidades-estados em que a forma de organização política concentra a economia, a população, meios de produção e o comando político de uma região. Manaus tem uma população da ordem de 2.600.000 habitantes, distanciando-se na relação sinal-ruído, que é de 80 dB, para quem conhece essa matéria, dos demais municípios do Amazonas. A economia tem por marco uma indústria amparada em legislação de renúncia de receitas, atrativo para corporações que aqui estabelecem suas fábricas sem fumaça, e mantém a direção política sob permanente ameaça de retirada ao menor sinal de diminuição de lucros, Pepsi-Cola para exemplificar. O alcaide deve buscar alternativas para livrar o município desses grilhões. Aqui a primeira recomendação. No título 3, capítulo 4 da Constituição Federal, estão listados os pontos da competência municipal. Há dispositivo de competência exclusiva no artigo 30, que eu vou poupá-los da leitura, e na competência comum do artigo 23, que vou poupá-los também, mas que estão elencados aqui. O desenvolvimento urbano de Manaus carece de coordenação. O plano diretor é uma miragem. Olhando Manaus de cima, remete à expressão euclidiana em Os Sertões, urbe monstruosa. O transporte coletivo, de caráter essencial, foi capturado por um grupo de truculentos aloprados,
que mantém a direção municipal e a população refém de interesses mesquinhos, com uso criminoso da chantagem e extorsão. A qualidade dos veículos é sofrível e o sistema de vias confuso e inconstante, irracional. Com paradas em meio às avenidas, pátios elevados sem guarda-corpo, exposições aos ventos e às chuvas. A educação infantil, aqui é uma outra recomendação para cuidar disso, né? A educação infantil e de ensino fundamental, ao encargo de uma das maiores unidades municipais do país, a CEMED, carece de um item básico, a creche, sempre lembrada com promessas de campanha eleitoral, mas olvidada como regra. Em contrapartida, o município de Manaus dedica sua energia e recursos à educação universitária de uma maneira equivocada, através da Bolsa Universidade. O Enem, no âmbito local, registra um índice de abstenção de 30%. Paradoxalmente, logo em sequência, com a abertura dos credenciamentos para a Bolsa Universidade, há uma corrida sôfrega de milhares de candidatos. O município contribui para a graduação nas escolas de ensino duvidoso, sem critérios rigorosos de entrada e mais fáceis ainda de conclusão, em massa, de gente com diploma no bolso e formação inútil. O ordenamento territorial tem a crise por gestor, com ocupações clandestinas que se consolidam pelo arrimo político ou pela ação do tempo. Nesse âmbito também há outro desvio de atribuições constitucionais e emprego de esforços, criação de dívidas e uso de recursos humanos, porque a Constituição fala em promover programas de construção de moradias. Isso está em caixa alta. E não em um município construtor de habitações, o que remete, por óbvio, ao incentivo à iniciativa privada para esse mistério. Tais moradias são impostas num padrão que deixa de observar os traços culturais dos habitantes. No universo de tanta terra, as construções amontoam-se, o que bloqueia até tentativas espontâneas de arborização ou desenvolvimento de atividades artífices autônomas, as últimas tão necessárias no espaço-tempo da carência de empregos. O patrimônio histórico-cultural merece atenção dedicada. Manaus, com a maioria da população de traços indígenas, eu no meio, que não conhece o uso doméstico, nem sabe mais elaborar um tupé, um jamaxi ou um panaco. Estou falando aqui quase grego para alguns. As gerações mais jovens acham repugnante a ideia de comer tartarugas, porque capturadas pelo individualismo global que não enfrenta trincheiras municipais. As ruas de Manaus e grandes obras de arte especiais, para quem não conhece essa linguagem de engenharia, são monumentos. Mudam de nomes para bajular lordes locais. E quem tem mais de 60 anos não sabe mais onde fica a Rua Recife, a João Coelho, a Paraíba, a Rua Belém. A proteção do meio ambiente, da flora e da fauna, ganha especial relevo num município de dimensões territoriais formidáveis. Salvo engano meu, Manaus é o maior município do estado do Amazonas, depois vem Tapauá. A proteção do meio ambiente, da flora e da fauna ganha especial relevo no município de dimensões territoriais formidáveis. Há de ser quebrada a máxima de que a floresta está preservada, conselheiro Júlio Pinheiro. Não está. As grandes árvores de madeira de uso tradicional e alto valor econômico, muitas produtoras de frutos comestíveis, a exemplo da maçaranduba, são furtivamente retiradas da floresta, com toda a sequência sob a cadeia trófica das áreas afetadas. As águas dos rios, igarapés, fontes e lagos na jurisdição municipal não recebem atenção. Ecoa desde 1855 a carta do chefe Seattle, Suquamish, do estado de Washington, pedindo ao presidente americano Francis Pierce que tratasse os rios como seres vivos, nossos irmãos. Disse o índio: a água límpida que percorre os regatos e rios não é apenas água, mas o sangue de nossos ancestrais. Mais adiante: os rios são nossos irmãos, eles nos saciam a sede, levam as nossas canoas e alimentam nossas crianças. Continuo. As águas do Rio Negro, frente a Manaus, ainda guardam qualidade potável e vida. Contudo, as margens do grande rio não têm salvaguarda do poder público, nem carinho da população mal educada, no sentido amplo da expressão.
São lixeiros a céu aberto e desaguadouros de esgotos e demais águas servidas. Os igarapés que cortam a cidade velha, atravessados pelas pontes romanas e pela ponte de ferro, foram aterrados sem a menor resistência. Eu não vi resistência de ninguém ao que fizeram por nossos igarapés. Os cursos d'água atingidos pela expansão desordenada da urbe, como Tarumanzinho, Mindu, Passarinho e pequenos lagos lindeiros, simplesmente aterrados ou inservíveis por poluição a níveis de Cubatão. Da análise dos autos. Os autos do presente processo trazem, a meu sentir, uma completude de informações digna de elogio. E mais, a análise jurídico-contábil que nele se apresenta é clara, sem embaraços, veiculada naquilo que o jargão técnico de transparência e acesso chama de dados amigáveis, salvo pequenas e perdoáveis exceções. Meus parabéns à equipe que elaborou, que instruiu o processo. De todos os que eu já apreciei, os processos mais claros e mais fáceis de ser manuseados. Tá? Dessa leitura, seria bisenhida a reanálise daquilo que, ainda que olhando com o viés do fiscal, concordo sem nenhuma divergência. Da observação da gestão. O papel do custos legis, em caso do procurador de contas e signatário, não se resume, contudo, à análise fria nos limites do processo. Aqui não cabe a máxima de que o que não está nos autos não está no mundo, porque trata-se da dinâmica da República, da administração da República, orientada por princípios que extrapolam àqueles orientadores do direito processual comum. Nesses termos, passo a tecer as seguintes observações de alguns atos e fatos, alguns positivados nesse caderno processual, outros não. Da despesa. Ressalta a despesa por funções de governo para urbanismo, ultrapassando os 818 milhões, da ordem de grandeza da educação e saúde, enquanto o saneamento ficou restrito a 10% desse valor. Ora, como caminhar nessas sendas desatrelados temas siameses? Nas despesas por órgãos, entidades ou fundos, sobressai o valor de 225 milhões de reais para a Secretaria de Limpeza Urbana. Perdão pela expressão barata, isso é dinheiro que vai literalmente para o lixo. O município deve sair do comodismo e, com maior brevidade, buscar estudos para a extração da riqueza do lixo, evitar a contaminação ambiental por ele e receber a entrada de recursos financeiros ao invés da despesa pelo destino do lixo. Na lista dos 100 maiores devedores evidenciam empresas de transporte coletivo, quase na sua totalidade desativadas nesse município, o que sinaliza para a prevenção de casos futuros. Se as que estão aí agora não vão embora e deixar também dívida, procurador. Né? Há também como devedores, paradoxalmente, o Banco Bradesco e o Banco da Amazônia. É um paradoxo isso. Né? E construtoras cujos donos estão em plena atividade empresarial ou política. Na relação dos 100 maiores credores, figuram nas posições 12, 13 e 14, desconcertadamente, 3 agências de publicidade: Antônio Fernandes Barros Lima Júnior, EPP, Tape Publicidade Limitada e Mene Portela Publicidade Limitada. Cada um recebeu mais de 27 milhões do município no exercício 2017. Um contrassenso, onde o presidente dos Estados Unidos faz uso do Twitter, seu porta-voz, e Jair Bolsonaro quebrou o sistema de comunicação de bilhões de reais com um verdadeiro caos de comunicação sem coordenação, desmistificando o padrão imposto. Não há justificativas para a Casa Civil abrigar 869 pessoas com vínculos laborais, sendo 479 não efetivos e 193 RDAs. O que faz tanta gente na Casa Civil? Controlador. Dos 1.231 agentes da CEMUSP, 50 não são efetivos e 1.127 são RDAs. É de amplo conhecimento que a presença de RDAs está vinculada a feitos judiciais, o que não impede de o município buscar, desde já, alternativa dentro das regras constitucionais
para evitar o colapso na limpeza pública numa eventual dispensa geral, que falta apenas marcar data para ocorrer. Nas transferências voluntárias de saída, verifica-se um extenso rol de beneficiados, boi-bumbás e escolas de samba, coisa incabível, que busquem seus recursos junto aos filiados e simpatizantes. O dinheiro público deve ir para saneamento, educação, saúde, transporte e infraestrutura. Nas dispensas de licitação, quase 48% das aquisições municipais emerge a busca de explicações e resultados da contratação do Instituto Áquila de Gestão Limitada para a melhoria do índice do IDEB, por 2 milhões e 167 mil. Há uma miríade de dispensas de licitações de altos valores para o aluguel de imóveis para escolas e outras instrumentalidades, mantendo a máquina municipal presa a estruturas caras e, na maioria das vezes, inadequadas. Passa a hora de estudar um centro administrativo e a plotagem adequada de escolas em prédios próprios, com o uso do instrumento da desapropriação nos limites da lei. Aliás, a própria sede municipal, eu posso dizer com propriedade que trabalhei lá, a própria sede municipal funciona onde funcionava uma escola. Deixou de ser uma escola de mineração e a sede municipal. Revisão dos contratos do município com particulares é necessidade urgente, há valores formidáveis. Há exemplo de 14 milhões e 800 mil para exames laboratoriais, 30 e 20 milhões para fornecimento e aluguel de mobiliário da saúde, 12 contratos de publicidade institucional divididos criteriosamente entre 3 empresas, todos no valor de 6 milhões e 750 mil. Contrato de anestesiologista por 2 milhões e 800 mil, esterilização por 6 milhões e 156 mil, serviço de nebulização por 1 milhão e 700, unidade de móveis odontológicas de 7 milhões e 700 mil, unidade da saúde de mulher 4 milhões e 500 mil e mais 3 milhões e 700 mil, vários contratos de grande porte temerariamente concentrados em uma única empresa. Se essa empresa quebrar, como é que fica o município? Temas especiais. Da questão de nepotismo. Na missão da guarda da lei e dos princípios constitucionais que orientam a administração pública, o MPC, por seus procuradores, incluindo o signatário, vem buscando identificar, vedar e pedir aplicação de sanções aos beneficiados e responsáveis por atos de nepotismo. Após a edição da súmula vinculante 13 do STF, órgão responsável por interpretar a Constituição, os parâmetros do nepotismo passaram a ter contornos mais nítidos. Aqui eu reproduzo a súmula que eu vou poupá-los disso, tá? De início, o entendimento dos aplicadores do direito era que a vedação se estendia a agentes administrativos e políticos. Ocorre que, ao longo dos anos, o intérprete da Constituição deu novo entendimento à matéria, e nesse exercício de 2018, excetuando das atividades vedadas, a nomeação de parentes para cargos políticos. A questão por controvertida foi levada inúmeras vezes ao Pretório Excelso, e assim, até a presente data, 7 dos 11 ministros do STF votaram neste ano a favor da tese de que a súmula vinculante 13 não deve ser aplicada a cargos públicos de natureza política. Ainda em andamento a repercussão geral reconhecida em 15 de junho de 2018, quando o STF vai fixar a tese definitiva sobre a questão do nepotismo, que deverá ser observada em todas as instâncias do judiciário. No âmbito dos feitos de iniciativa desse signatário, ainda sem julgamento final, está sendo e deve ser observado o novo entendimento que o STF dá à questão do nepotismo, quando envolve nomeação para cargos de natureza política. Não há vedação constitucional. No caso particular do prefeito de Manaus, que nomeou o filho para o cargo político de secretário-chefe da Casa Civil, bem como a esposa para cargo também de natureza política, puramente honorífica, a situação dela, não há qualquer óbice, à luz das recentes interpretações do STF, à súmula vinculante 13. Então, senhor procurador, fique tranquilo, quanto a mim, pelo menos, né? Da publicidade institucional. A Secretaria de Comunicação pagou, em 2017, 88 milhões de reais a agências de propaganda, valor superior que foi destinado à PGM,
A PGM recebeu 84 milhões e a publicidade 88. Vejam a utilidade de uma coisa e de outra, né? O contrassenso. Há uma inversão na ordem de importância. A publicidade institucional no Brasil é orientada por uma lei de aplicação nacional nas 3 esferas republicanas, Lei 12.232 de 2010, que dispõe sobre licitação e contrato de publicidade prestado por meio de agências de propaganda. No âmbito do município de Manaus, há vínculo com 3 agências de propaganda que fazem o link com os agentes divulgadores, quais sejam jornais, escritos, TV, rádios, blogs e portais na web. Há uma miríade de blogs e portais. A legislação de regência da matéria faz obrigatória a necessidade de apresentação de critérios de mensuração de audiência e alcance de cada veículo divulgador. Jornais escritos e até rádios têm critérios objetivos de avaliação, mas na mídia da web, o município, à escusa de não haver cobertura local de agentes avaliadores, deixa ao arbítrio puro das agências essa avaliação. Assim, são medidos pela ordem de grandeza, na mesma escala, um portal de credibilidade, tempo de maturidade, larga audiência e alcance, com outro manipulado por aventureiro agressivo e oportunista, e até mesmo criminoso, sem credibilidade, sem audiência, nem alcance de suas notícias. A quantidade de dinheiro público que escoa pela rubrica da publicidade é de dar vergonha, quase uma centena de milhões de reais, dinheiro que poderia ter sido direcionado para a educação, saúde, saneamento básico e desenvolvimento municipal. Demandas de uso da publicidade municipal distribuídas sem critérios transparentes e objetivos motivaram o Ministério Público de Contas do Amazonas a abrir procedimento apuratório que está em tramitação e seus possíveis reflexos impactarão junto às contas da Secretaria do município envolvida, bem como os terceiros beneficiados. Conclusão. Por todo exposto, opino pelo parecer prévio favorável à aprovação da prestação de contas de Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, excelentíssimo senhor prefeito de Manaus, no exercício de 2017, com as recomendações pautadas ao longo desse parecer. Manaus, hoje é 12 de dezembro de 2017. Esse é o meu parecer, excelência. Passo a palavra agora ao conselheiro relator. Senhor presidente, o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, resolução número 4, de 23 de maio de 2002, dispõe em seu artigo 223 que o parecer prévio do tribunal consistirá numa apreciação geral e fundamentada acerca dos orçamentos, da execução financeira e da gestão pública, à luz dos critérios da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, concluindo pela aprovação ou não das contas e, se for o caso, indicando as parcelas impugnadas, os abusos e as irregularidades verificadas. Segundo, ainda, o regimento interno desta Corte, o parecer prévio será conclusivo e indicará claramente se os balanços gerais do município representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial em 31 de dezembro, bem como se o resultado das operações encontra-se de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública. Considerando que, diante do cuidadoso trabalho comparativo concomitante efetuado pela Comissão de Assessoramento a esse conselheiro relator, bem como da nossa incidência de fato de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, que pudesse comprometer as contas do prefeito do município de Manaus, relativa ao exercício de 2017, apresentadas à Câmara Municipal de Manaus, nos termos constitucionais e legais. O orçamento fiscal e da Seguridade Social foram executados em consonância com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
portanto, compatível com as normas legais aplicáveis. No cumprimento das aplicações dos recursos destinados à Fundeb, a manutenção e desenvolvimento do ensino, as ações e serviço público de saúde, as despesas com pessoal foram observadas nos limites previstos na Constituição da República, Lei Orgânica Municipal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O trabalho comparativo das determinações legais constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal pontuou-se principalmente na análise dos itens da gestão fiscal, a saber, a receita corrente líquida, os demonstrativos dos resultados nominal e primário, as receitas e despesas previdenciárias, a receita de operação de crédito e despesas de capital, a alienação de ativos e aplicação dos recursos, os restos a pagar, as despesas com pessoal e a dívida consolidada, bem como a publicação do relatório de gestão fiscal e do relatório resumido da execução orçamentária. A competência para julgar as prestações de contas apresentadas pelo excelentíssimo senhor prefeito do município de Manaus é atribuída exclusivamente à Câmara Municipal de Manaus, nos termos do artigo 23, inciso 5º da Lei Orgânica do município de Manaus. As 4 ressalvas apontadas no parecer prévio sobre as contas do exercício de 2016, sob a relatoria da excelentíssima conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, foram todas regularizadas por força da diligência e efetuada pelo relator das contas em apreciação. Com relação às 15 recomendações registradas no referido parecer prévio, também foram todas regularizadas, conforme exames realizados nesse auto, no subsídio 14.1.2 e 14.1.3, relacionada ao mesmo tema da ressalva acima, subitem 14.1.3.7. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado não afeta o exame dos atos e fatos administrativos de responsabilidades dos ordenadores de despesas, dos órgãos da administração direta, dos poderes executivos e legislativos, dos dirigentes de autarquias, fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, fundos especiais e de demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos municipais, que serão objeto, em cada caso, de apreciação e julgamento por essa Corte de Contas, mediante prestações ou tomada de contas, no prazo regulamentar e nos termos do inciso 1º do artigo 18 da Lei Complementar Estadual, número 6, de 22 de janeiro de 91, combinado com o inciso 1º do artigo 1º da Lei 2.423, de 10 de dezembro de 1996. O parecer número 6146/2018, MPC/Casa, as folhas 27.406 e 27.403 da lava do ilustre procurador de contas do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, senhor Carlos Alberto de Souza de Almeida, na competência estabelecida no inciso 7º do artigo 114 da Lei nº 2.423/1996, com o inciso 16 do artigo 54 da Resolução número 04 de 2002, cuja conclusão é a seguinte: da conclusão. Por todo o exposto, opino pela emissão do parecer prévio favorável à aprovação da prestação de contas de Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, excelentíssimo senhor prefeito de Manaus, no exercício de 2017, com as recomendações pautadas ao longo deste parecer. Pelo exposto, sugiro ao egrégio Tribunal Pleno, na competência estabelecida no inciso 2º do artigo 11 da Resolução 04 de 2002, que nos termos do inciso 4 do artigo 23 da Lei Orgânica do município de Manaus, combinado com o inciso 1º do artigo 1º e artigo 29 da Lei nº 2.423, de 10 de dezembro de 96, emita parecer prévio recomendando à Câmara Municipal que aprove com recomendações a prestação de contas do prefeito do município de Manaus, relativa ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do excelentíssimo senhor Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, na função de agente político.
Faça as recomendações pleiteantes no poder do Ministério Público de Contas nas folhas 27.410/27411 dos autos e aqui adicionadas pelo relator. Primeiro, ao chefe do Poder Executivo que fixe metas o mais próximo da realidade, pois o resultado nominal fixado no LDO foi de R$ 22.578.219,11, distorcendo de forma expressiva o resultado atingido no exercício de referência da ordem de R$ 442.749.843,06, apesar de demonstrar a redução da dívida consolidada líquida, passiva e reconhecida, em relação ao exercício anterior, no valor de R$ 23.287.337,13, conforme relatório resumido da execução orçamentária da RREO, do último quadrimestre do exercício financeiro de 2017. Estabeleça medidas e critérios que possam compensar as renúncias de receita já aprovadas pela legislação vigente, que já impactam na arrecadação do município de Manaus, sujeitando-os ao exame de controle deste Tribunal de Contas. Revise a listagem de devedores do município inscritos em sua dívida ativa e considere essa situação peculiar na concessão de benefícios fiscais ou extrafiscais, bem como promove os estudos para determinar meios legais e legítimos da compensação de créditos e débitos compatíveis entre o município de Manaus e as empresas beneficiadas. As futuras dívidas de natureza não tributária sejam inscritas em tempo hábil e consolidadas no encerramento do exercício correspondente e, por conseguinte, sejam registradas em créditos a curto e a longo prazo no ativo circulante e não circulante do balanço patrimonial de exercícios vindouros. A construção, ampliação ou reforma de edifício público ou privado destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme determina o artigo 11 da Lei Federal nº 10.098 de 2000, alterada pela Lei 13.146/2015. Proporcione condições necessárias para que o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, tenha participação efetiva na realização do censo escolar anual e na elaboração da proposta orçamentária anual, conforme explícito no parágrafo 9º do artigo 24 da Lei 11.494 de 2007. Dê continuidade à adoção do concurso público de provas e títulos para a formação dos quadros permanentes do pessoal administrativo e técnico, em especial nos órgãos e entidades em que as contratações temporárias vêm sendo utilizadas indevida e longamente como sucedâneo de efetização, de modo a dar-se cumprimento ao disposto do artigo 37, inciso 2º, inciso 9º da Constituição Federal. Observe e cumpra o exposto do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, reservando as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupando de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, no caso, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinada apenas à atribuição de direção, chefia e assessoramento, observando-se ainda as proibições nepotistas elencadas na súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. Adote providências após a desvinculação da Subsecretaria de Controle Interno, da Secretaria Municipal de Finanças e do Controle Interno da SEMEF, para a alocação do futuro Sistema de Controle Interno Municipal na Lei Orgânica do Município, a LOMAN, dada a sua exclusiva forma de alteração, objetivando assim que se evite possibilidade futura de extração de suas competências. Promova a participação do controle interno na avaliação das contas públicas, mediante a emissão de relatório e certificado de auditoria, com parecer de dirigentes dos órgãos de controle interno do Poder Executivo Municipal, que devem integrar as prestações de contas apresentadas a este tribunal nos termos do artigo 10 do inciso 3º da Lei 2423 de 96. Observe e cumpra o exposto no artigo 2º do inciso 5º da Lei Complementar número 06 de 1991, em que determina o orçamento municipal, será publicado até o dia 31 de dezembro de cada ano. Cumpra o exposto do artigo 9º, parágrafo 4 da Lei Complementar número 101 de 2000, que determina que o Poder Executivo deve, até o fim dos meses de maio a setembro e fevereiro,
demonstrar e avaliar em audiência pública o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida ao parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Encaminhe com brevidade o projeto de lei referente à implantação do sistema de controle interno à Câmara Municipal de Manaus para apreciação. Segundo, a Secretaria de Controle Externo deste Tribunal de Contas que envie proposta ao Egresso Tribunal do Pleno dessa Corte de Contas para a inclusão do inciso 49 no artigo 1º da resolução deste Tribunal de 27 de 2003, que dispõe sobre a apresentação das contas anuais dos prefeitos municipais, determinando a emissão de relatório contendo as medidas e providências adotadas pelos responsáveis como vista ao cumprimento das recomendações previstas no parecer prévio do exercício anterior. Exigência essa que já contida no inciso 13º do artigo 4º da resolução deste Tribunal de número 18 de 2013, que trata de apresentação das contas anuais do governador do Estado a este Tribunal. Promova nos exercícios futuros auditorias operacionais com técnico do Departamento de Auditoria Operacional e a Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas, no sentido de realizar inspeções quanto às normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida nas escolas públicas da rede municipal de ensino de Manaus. Através da Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas, observe nas inspeções ordinárias e extraordinárias, nas ações de obras, serviços de engenharia, dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do município de Manaus, referente à construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados a uso coletivo, deverão ser executados de modo que seja ou se torne acessível a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme artigo 11 da Lei Federal número 10.098 de 2000, alterada pela Lei 13.146 de 2015. Determina as comissões de inspeções ordinárias e extraordinárias a isenção como item obrigatório no escopo das auditorias realizada por esse tribunal, a análise de conciliações com o intuito de efetuar a checagem dos saldos bancários e constatar se seus valores contábeis coincidem com os valores registrados nas respectivas conciliações bancárias findas em 31/12, dos órgãos da administração direta e indireta do município de Manaus. Verifique a legalidade dos procedimentos de dispensa de licitação realizados pela CEMED, Manaustran e CEMIF, que em valores de recursos financeiros somados compreendem a importância de R$ 88.771.347,99, correspondente a 42,85% do total desta modalidade. Observe também a legalidade dos procedimentos de inexigibilidade de licitação realizado pela CEMED, CEMEF e Implug, que, em valor de recursos financeiros somados, compreendem a importância de R$ 9.722.030, correspondente a 75,97% do total desta modalidade. Este é como eu voto, presidente, é o meu voto. Em discussão. Senhora Presidente, uma indagação. Vossa Excelência. Não. Senhora Presidente, uma indagação. Eu ouvi atentamente e, obviamente, todos nós também assim o fizemos, o parecer e o voto do eminente relator acerca das contas que ora julgamos. As observações de que as recomendações, porque nós tivemos situações na outrora em que questionou-se exatamente a questão, inclusive com votos relativamente à desaprovação de contas, relativamente às ressalvas e recomendações que ora estão inseridas. E o relator tranquiliza dizendo que 15 recomendações e 4 ressalvas foram efetivamente regularizadas. Obviamente, nós estamos tratando aqui de julgamento da gestão fiscal do governo.
Eu lembro que, numa das contas, alguns anos atrás, a lei orgânica do município estabelecia a aplicação de 30% no percentual para a educação, e, na época, o prefeito em questão aplicou menos de 30%. E eu defendi a tese de que a Constituição ela se sobrepunha exatamente à lei orgânica municipal, à época, e que a aplicação um pouco abaixo dos 30%, acho 2 ou 3 pontos, ela não feriria esse princípio constitucional da aplicação dos recursos, já que a Constituição estabelece 25% como mínimo. Então, para que nós possamos entender, porque passa a população, eventualmente, porque cabe ao Tribunal de Contas o julgamento das contas dos órgãos da administração direta, autarquias, etc., para que não passe a população que aqui nós estamos julgando aquilo que relativamente à competência dos gestores da administração direta. Mas eu observei algumas ponderações do Ministério Público, aliás, que eu as endosso, com relação à questão de problemas na Secretaria de Limpeza Pública, a questão do aterro sanitário, por exemplo, a questão na educação, com relação a creches, a ausência de creches, aluguéis de prédios. Falou também, e eu achei que de forma muito objetiva, a questão da proteção do meio ambiente, da fauna e da flora. Manaus tem que ser referência, é isso que nós entendemos e temos defendido isso de uma forma muito veemente. Verifiquei também a questão de dispensa de licitação que aconteceram, que foram ressalvadas, que foram alertadas pelo Ministério Público, melhor dizendo. E, dentro dessas observações, eu, pessoalmente, na hora do voto, vou propor que nós, em que pese as ressalvas terem sido regularizadas segundo o relator e as recomendações, a minha proposta, e desde já, ainda em fase de discussão, obviamente já adiantando aquilo que nós haveremos de opinar, votar acerca das contas de gestão do governo municipal, e repito, o plano plurianual, a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias, segundo informações, e os índices constitucionais, todos eles foram regiamente cumpridos. Então, para nós que analisamos a gestão fiscal, para que não passe para a população, obviamente temos algumas circunstâncias de que outras que a lei de responsabilidade fiscal nos impõe, mas o que aqui está sendo colocado e que foi colocado no relatório do eminente conselheiro Mário de Mello, é exatamente as questões constitucionais e da própria lei orçamentária anual, da lei de diretriz orçamentária, do plano plurianual, todos eles, pelo que todos observamos, preencher os pré-requisitos. Mas eu não poderia deixar de propor algumas ressalvas, já que não há ressalvas nem no voto, nem no parecer do Ministério Público, com relação à determinação de redução de dispensas de licitação que ocorreram sobremaneira nesse ano. E com relação também, e aí cabe a mim estabelecer essa ressalva, mas não proporia a nível de ressalva, por conta de que depende de previsão orçamentária para que se possa efetivamente consolidar aquilo que nós todos buscamos, a recomendação no sentido de uma solução imediata, emergente, para a questão do lixo em Manaus, dos resíduos sólidos. A construção de um aterro sanitário que a Prefeitura
possa dar essa diretriz de uma forma definitiva, porque no passado o tribunal suspendeu uma licitação, inclusive com voto, com manifestação de minha parte, em função de que não preenchia os pré-requisitos para que o aterro sanitário pudesse ser construído, por exemplo, não havia licenciamento prévio. Então, nós nos ressentimos exatamente de uma ação mais efetiva por parte do Poder Público Municipal na consecução dessas medidas que precisam ser tomadas de forma urgente. Foi dito aqui, de forma muito clara, aliás, eu acho que foi só um equívoco de números, que foram gastos o montante de 255 milhões para ser utilizado na área de saneamento, o recurso que foi destinado à CEMUSP e a comparativos com relação a outras secretarias. Portanto, as observações que foram feitas pelo Ministério Público, eu gostaria que fossem transformadas todas em ressalvas. De antemão, é a opinião que daqui a pouco eu vou consolidar através do voto, que ainda não estou votando, obviamente. Presidente. Em discussão. Presidente, eu poderia ficar no silêncio do consentimento de ambos os relatos, tanto do parecer do Ministério Público, da Lavra, Dr. Carlos Alberto, que deu um show de histórias de hábitos e costumes, que fez um retrospecto, inclusive da Manaus, cidade risonha, para os contrastes de hoje, do relato, e assistindo à vossa comissão, eminente conselheiro Mário Melo, os cumprimentos, mas eu queria pedir permissão para ficar na minha, que elas são os pilares. Educação, 26 e sua vírgula. Saúde, 22 e sua vírgula. Redução de débito. Crescimento parcimonioso da arrecadação. Mas há um equilíbrio. Nesses fundamentos, e daí a nossa recomendação à Câmara Municipal para aprovação das contas do prefeito Arthur Neto, não exime a administração, como bem disse o relator, de falhas existentes, de erros cometidos, de análise individuais, mas no todo eu antecipo o meu voto recomendando a aprovação das contas e peço permissão ao doutor procurador Júlio Pinheiro, conselheiro Júlio Pinheiro, para não acompanhá-lo na ressalva, porque a excepcionalidade da dispensa de administração já é com a ressalva. Ela se ressalva, ela foge do processo e tem que justificá-lo. Daí, já antecipando o meu voto em acompanhar o eminente relator e o procurador-geral. Votação, conselheiro Júlio Cabral. Excelência, depois de ouvir atentamente ao relator, ao procurador, eu verifico que persistem praticamente todas as recomendações, todas as ressalvas feitas anteriormente no voto. E desta maneira, excelente, eu não me sinto à vontade de acompanhar o relator. Eu voto contra a aprovação das contas, excelência. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Senhora Presidente, como mencionei anteriormente, nós estamos aqui a julgar a gestão fiscal das atividades do Executivo, do Governo, as atividades de governo, gestão fiscal do governo, no caso da Prefeitura de Manaus. Obviamente, algumas regras que poderiam ser transformadas em ressalvas, e a gente percebe que há uma repetição, realmente uma repetição de ressalvas, mas para que nós possamos aferir, do ponto de vista jurídico, a apreciação dessas contas, e repito,
na visão da gestão fiscal, nós precisamos entender os índices, os percentuais estabelecidos, os índices estabelecidos por lei e os percentuais aplicados pela administração pública. E fazer as ressalvas, obviamente, algumas regras e que aqui não há nenhuma sinalização de situações de pagamentos indevidos, de excesso de gasto com pessoal, não há nenhuma sinalização por parte do relator, que eu parabenizo pelo seu trabalho, e, como tal, as ressalvas eu as mantenho, pedindo venha a opinião do eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, porque nós precisamos, a cada dia que passa, melhorar a gestão pública. E cabe ao Tribunal de Contas, na qualidade de fiscalizador dos recursos públicos, olhar essa questão da governança como uma atividade extremamente importante para a atividade do próprio poder público, atividade fim do próprio poder público, no sentido de que a creche possa chegar às crianças, que a escola, a qualidade da escola possa ser efetivamente aferida, porque o que se tem visto no Brasil, e esse país ele tem avançado nas suas mudanças paulatinas, isso é importante que se diga, é que a lei, a Constituição determina a aplicação de um recurso, de um percentual para aplicação, mínima para aplicação, por exemplo, na educação, mas e aí? Houve evasão escolar, a qualidade de ensino foi a que nós almejamos, a que nós queremos. Então, essas avaliações, e aqui todos nós discutimos todos os anos as contas de governo e fazemos as nossas ponderações com relação à necessidade premente de melhoria constante, mas, fundamentalmente, o julgamento, e aqui nós não podemos analisar a situação a título de consenso, porque não há consenso quando você tem, por exemplo, do ponto de vista orçamentário, fiscal, financeiro, matematicamente, se houvesse uma aplicação a menor dos percentuais, o consenso não se estabeleceria, talvez lá na Câmara Municipal de Manaus, como nós sabemos que vai fazer o julgamento político das contas da atividade de gestão do ano de 2017. Portanto, aqui não se trata de divergir pura e simplesmente da opinião do conselheiro Josué, porque nós não trabalhamos o consenso. Eu trabalho aqui do ponto de vista matemático, científico, ali está, contábil. 2 e 2 são 4, não são 5. Aplicou os índices previstos na lei orçamentária anual, na lei de diretriz orçamentária, não se infringiu a lei de responsabilidade fiscal, enfim, do ponto de vista da gestão fiscal, de um modo geral, para mim não houve, não me motiva nenhuma razão para votar de forma diferente, a não ser acompanhando o eminente relator pelo voto aqui proferido e insistindo nas ressalvas, porque e não é aquela situação de você repetir todos os anos, não, porque a informação é que, do próprio relator, é que 15 recomendações e 4 ressalvas foram efetivamente atendidas. E eu observei no voto, eu tive o cuidado de dar uma olhada exatamente nessas questões e acompanho o eminente relator com as vênias das propostas aqui do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho e com as vênias do eminente decano Júlio Cabral. Conselheiro Josué Filho. Eu reitero o meu voto, com o relator acompanhando o Ministério Público. Conselheiro convocado Mário Filho. Com base nas explanações do conselheiro Josué e no relato do conselheiro Mário de Mello, eu acompanho em toto o voto do conselheiro relator Mário de Mello. Por maioria, o tribunal aprova as contas do prefeito de acordo com o parecer ministerial. Dando encerrada essa sessão especial,